Marcos capítulo 5, vou ler a partir do verso 24. Farei uma leitura geral e depois nós vamos pegar alguns pontos. Eu gostaria que você observasse palavrinhas, detalhes, prestasse atenção. Muitas vezes a gente perde pérolas da Bíblia e das histórias porque a gente faz uma leitura muito corrida. Marcos capítulo 5, vou ler a partir do verso 24. Na minha versão está o seguinte, diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe o pescoço, tocou-lhe o calcanhar. Tocou o quê? Vocês estão no mesmo texto, que bom, estava certo. Vamos lá. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos vem numa crescente. Jesus faz um milagre ali e tal, despede da multidão e fala assim: gente, vamos entrar no barquinho e vamos atravessar o mar. Vamos para uma outra terra. A terra era Decápolis. E Jesus estava indo para uma missão pessoal, acredito eu. No meio do caminho, Jesus tira uma soneca. E ele está lá dormindo e de repente a tempestade começa. O mar está revoltado. Os ventos, chuva. E os discípulos ali pegando o balde, tirando água e gritando: a gente vai morrer. E quando eles olham, vê Jesus dormindo. Falam: mas que folgado. Aí ele fala: Senhor, você não se preocupa com a gente vai morrer. E aí? Aí Jesus levanta assim, fala: vocês são homens de pouca fé, viu? Mar, ventos, e a tempestade acalma. E os discípulos falam assim: meu Pai, quem é este que até a natureza obedece? Isso é importante, porque se você olhar no Antigo Testamento, os profetas, eles foram usados por Deus, e os elementos da natureza aparecem nos grandes milagres. Mas um ser mandar na própria natureza, não existiu um profeta que mandou na natureza, deu ordem, porque a natureza só obedece o seu Criador. Pega aí, pega a ideia. Agora eles chegam de barquinho, chegam em Gadara, aí eles estão arrastando o bote ali, né? Arrastando o bote, quando de repente vem, olha só, um peladão, tudo escangranhento assim, e gritando. O Pedrão, Tiago, João, falam: meu Pai, e sai correndo. Aí no meio do caminho, eles falam: cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles olham para trás, Jesus está em pé, e o endemoniado no chão. E o Pedrão fala assim: pô, já resolveu, bora lá, Jesus já deu conta, volta lá. Aí o ex-endemoniado, né, quer ir com eles no barco. Jesus falou assim: não, você vai ficar aqui, você vai contar o que eu fiz na tua vida. Então deixa o endemoniado lá, volta para o barquinho, volta para o continente. Quando chega, uma multidão esperando Jesus. Várias pessoas ouviram falar da fama, o grande Jesus curandeiro, o Galileu que opera sinais que ninguém conhece, nunca ninguém tinha visto. Quando ele chega, vem uma galerinha e fala assim: olha, Senhor, tem alguém importante, você tem que ouvir ele. É Jairo. Jairo fala assim: Senhor, venha para casa, minha filha está morrendo, venha para casa, eu preciso do Senhor.
E aí todo mundo falando, olha, é gente boa, Jairo ajudou a gente aqui na sinagoga, é um cara de importância, né? Gente boa, não é judeu, mas dá uma atençãozinha para ele aí. E aquela multidão. E Jesus fala assim, tá bom, eu vou na tua casa. Quantos anos tinha aquela garotinha? 12 anos, muito bem. Jesus agora começa a entrar no meio da multidão. Imagina a cena, os amigos de Jairo, Jairo à frente, falando assim, vem Jesus, vem logo, ela está doente. E Jesus tentando passar, e quem sabe os discípulos empurrando, para abrir um espaço, para ele passar pela multidão, para chegar na casa de Jairo. Quando do nada, Jesus para. Ele para. E aí chegamos no nosso texto. Aqui diz o seguinte, que certa mulher, né? Essa mulher não tem nome na Bíblia. Quando a Bíblia não diz o nome de uma pessoa, ela está dizendo muito sobre a pessoa. Ela está dizendo o seguinte, essa pessoa é ninguém. Porque quando uma pessoa ela é de boa índole na Bíblia, ou famosa, tem grande prestígio, vai dizer assim, ó, fulano de tal, filho de ciclano, de Beltrano, que é não sei o quê, e vai citando vários nomes. Você pode ver isso na genealogia. Quanto mais nomes é citado sobre o rapaz, mais gente boa ele é. Agora no texto, nem diz o nome da mulher, diz uma certa mulher. Não tem nome. E existe um problema ali. Ela está há quantos anos sofrendo de enfermidade? Interessante. Quando nasce a filha de Jairo, nasce a enfermidade dessa mulher. Vocês, mulheres, passam por essa situação mês a mês, né? E eu como homem, e muitos aqui, nós não podemos imaginar o que vocês passam, né? Podemos, assim, ter uma noção. Eu lembro da primeira vez que eu estava perto da minha namorada, que hoje é minha esposa, estávamos sentados na igreja, assim, e ela levantou junto comigo, né? Levantou, quando ela levantou, ela falou assim, desceu a cachoeira. Eu falei, aonde? Aonde? É um código secreto que elas têm? Aí eu fui entender o que é descer a cachoeira, né? Não sei o que é isso. E interessante, nesse período, as mulheres ficam assim um pouquinho diferentes, um pouquinho. Não muda nada, sabe? Um tempo está romântica que, meu Deus do céu, te amo. No outro período, eu te odeio, você não presta. Então assim, é um período complicado para os homens, mas também complicado, claro, para as mulheres. Um período que as mulheres estão assim a todo vapor, literalmente, né? E os hormônios, a mente, então, tantas outras coisas. Só que em Israel tinha orientações de Deus, que quando a mulher estivesse nesse período, era usada uma nomenclatura que era imposta sobre ela, que quando ela estivesse nesse ciclo, ela estava o quê? Imunda. Mas o imundo aqui é que no significado de purificação, relacionado ao templo, sacrifícios, cerimônias. Então a mulher não poderia ir ao templo participar das festas, das cerimônias, porque ela estava imunda. E talvez você, olhando isso, você fala assim, puxa, mas como assim? A mulher imunda? Deus fez a mulher maravilhosa e agora ela está imunda? E esse termo imundo, impuro, foi arrastando ao longo do século sem explicação. E até hoje, tem irmãs nossas que acreditam que nesse período ela também não pode vir na igreja. Eu lembro uma vez que eu estava sentado na frente assim, ó, a irmã que ia cantar, ela chegou assim, pastor, eu não vou poder cantar. Eu falei, irmã, mas está tudo bem? Pastor, eu estou naqueles dias. Eu falei, que dias é esse? Está tão ruim assim? Eu falei, pastor, desceu para mim. Eu falei, a cachoeira também? Tá, mas qual o problema? Então, eu estou imunda, não posso cantar. Eu falei, meu Deus, então eu não posso nem subir no púlpito, porque eu também, olha... Mas na cabeça de muitas mulheres, infelizmente, ainda existe essa questão de que você está nesse dia, não pode nem subir aqui. Mas deixa eu explicar, tentar. No passado, Deus não explica muita coisa. Se você pegar lá a aliança com Abraão, Deus fala assim, você vai ser um pai de uma grande nação, Abraão. Beleza, então vamos firmar um compromisso aqui. Você vai pegar o teu brinquedinho e vai pegar uma pedra
e vai, naquilo que sobra no brinquedinho, você manda ver. Aí Abraão falou assim, que é isso, Senhor? Que malvado o Senhor é, não tem nem anestesia. Abraão não falou isso. Abraão falou assim, o Senhor mandou, o Senhor falou, então eu faço. E Abraão, não é só em você não. Você vai fazer em todos os homens e nas criancinhas, nos meninos, no 8º dia. Abraão falou assim, que loucura, hein, Senhor? Não falou não. Falou assim, vamos lá, se o Senhor mandou, está falado. Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo que está comendo tudo que é porcariada, que não é como alimento. Então assim, ó, tem uma lista aqui, Moisés, ó, dos animais que podem comer e os animais que não é para comer. Fala para eles que o corpo deles não funciona de qualquer jeito. Eu sei, então não é para comer, é errado. Moisés não discutiu medicina, biologia. Moisés falou assim, tá bom, o Senhor falou, está falado, vamos fazer. No Antigo Testamento você não tem explicações, você começa a ter explicações com Jesus e com os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que manda cartas explicando as coisas e tal. Então, o Deus é o mesmo, mas o público é diferente, percebe? Não é assim com crianças? Tem crianças que você fala, criança, mas tem criança que você tem que desenhar, tem que mudar a voz, tem que gesticular para a criança entender. Isso se aplica para adultos também. O Deus é o mesmo, mas o público é diferente. Quando Abraão teve que cortar o prepúcio lá, cortar o que sobrava, ele não tinha ideia do que o plano de Deus. Quando Jacó vai para o Egito para se livrar da fome, chegando lá, começa a pipocar criança para todo lado, criança nascendo, porque Abraão seria um pai de uma grande nação, e para ter uma grande nação precisa do quê? Filhos. E os hebreus começam a ter filho à torta e rodo, né? Não tinha Netflix, internet, então assim, eles tinham muito tempo hábil, né, para poder praticar o esporte deles. Quando morre José, levanta um novo faraó. O faraó não conhece o povo, não conhece os líderes, não conhece a história. E ele observa o seguinte, o povo hebreu cresceu demais, e eles vão tomar conta do Egito, então vamos agora matar. E aí acontece aquela cena trágica, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Hoje a gente pode explicar que um casal em que o homem ele é circuncidado, a mulher tem 67% a mais de fertilidade, possibilidade de ter bebês. Agora um casal em que o homem não fez a circuncisão, o índice é muito mais baixo. Imagina só, você mulher, naquela época, onde o banho era banho que a gente conhece há 40 dias, 41 dias. Agora, o marido chegava em casa, passava um lencinho assim e já era, está tudo certo, bora lá namorar a mulher. Então, tudo aquilo, suor, sujeira, e com o brinquedinho fechado o dia todo, né? Não tinha banho, imagine só o que acontecia. As pessoas não tinham noção de higiene e de contaminação e infecção. Deus não tinha como explicar isso para Abraão, só falou, corta. Entende? Volta agora para o que nós estamos estudando da mulher. Deus não tinha como explicar para o povo que aqueles momentos que a mulher estava passando era um momento de fragilidade para ela. E que ao sair de casa seria ruim dela enfrentar coisas, pessoas, certas situações que naquele momento não seriam agradáveis para ela. Então a recomendação de Deus é que ela fique quietinha no canto dela, na casa dela. E que o marido não toque nela. Porque se tocar nela, ele vai ser o que também? Imundo. Então os homens não tocavam. Interessante que, de todas as nações, Israel é o que mais cuidava das mulheres. Outro dia, conversando com uma menina universitária, ela tem uma ideologia assim, né, bem feminista. E ela falou assim, pastor, desculpa, com todo respeito ao senhor, a Bíblia é machista. Eu falei, é machista? É machista, vou provar para o senhor. Pegou o Deuteronômio e diz assim, ó, toda mulher que for abusada, né, que foi acometida de estupro, o rapaz tem que casar com ela. Olha que absurdo, pastor. Já foi violentada, agora tem que viver com um malandro safado desse? É machista, machismo isso. E eu falei, menina, você não está entendendo, você não está sabendo o que está falando. Porque naquela época, as mulheres eram tratadas como produtos descartáveis. Se o produto era novo, sem uso, um valor.
Se fosse usado, era descartado. E agora a mulher que poderia até trabalhar, mas não tinha salário, para ganhar dinheiro, ela precisava ou mendigar ou se prostituir. Então Deus, pensando no bem dessa mulher que foi abusada, Deus fala assim: rapaz, você vai assumir o compromisso, você vai cuidar dela, você vai ser marido dela, vai dar comida para ela, vai dar um teto para ela. Isso é cuidado, não é feminismo, não é machismo. De todas as nações, Israel era a que mais cuidava do seu povo. Estão entendendo? Voltem aqui. Quanto tempo ela era impura? 12 anos. 12 anos. Então nós temos que entender que não é apenas um constrangimento físico, porque hoje as mulheres têm tecnologia, né? Tem OB com abas, sem abas, e para mim, gente, é um sofrimento quando a minha esposa me manda no WhatsApp: hey, passa no mercado, na farmácia e compra absorvente. Eu falei: Senhor, dá sabedoria. Qual que é? É o azul, o rosa, é o que tem aquele negocinho, é o que não tem, é o extra G, mini G, não sei, Senhor, dá sabedoria, revelação. Aí eu faço videochamada, graças a Deus que tem tecnologia. Amor, qual que é? Apesar dessas tecnologias que vocês têm, louvado seja Deus por isso, ainda existe constrangimento. É ou não é? É desconfortante. Imagine naquele momento onde você tinha apenas um trapo de imundícia que era colocado. Então assim, o momento em que a mulher estava nessa situação era visível e notável. Então, já que ela era imunda, ela tinha que se retirar da sociedade. Não tinha contato com ninguém, não abraçava ninguém. Então são 12 anos em que essa mulher passou confinada num canto. Uma mulher que, se saísse na rua, as pessoas iam cortar a volta. 12 anos em que ela não podia abraçar uma criança. 12 anos que não poderia ir no templo, oferecer teu sacrifício, fazer a sua adoração. E você tem que entender que Israel, nesse período, a religião, sociedade, é uma coisa só. Diferente de hoje, que nós secularizamos, né? Mas para eles, religião e vida social é a mesma coisa. Então ela foi banida 12 anos, sem ter contato com as pessoas. Ela saía na rua, mas escondida. É tipo uma samaritana que ia ao meio-dia para tirar água no poço, porque não tinha ninguém. As pessoas não chegavam perto porque sabia que ela sofria. Interessante, ela era imunda e quem sabe, na maioria dos pensamentos, ela era amaldiçoada de Deus. Como pode uma mulher sofrer tanto? É porque é pecadora. Está recebendo alguma punição de Deus. Não chegue perto, crianças, não cheguem perto da fulana. Ela é imunda. Ah, é, mamãe? É imunda. Agora, olhem o texto. O texto diz que ela gastou tudo que tinha, não é isso? Aí você pensa: então era uma mulher rica. Aí você errou. Provavelmente ela era casada. Provavelmente casada. E o marido, vendo aquela situação, você sabe o que ele fez? Carta de repúdio. Só que aí entregou para ela o que as leis de Israel falavam. Vai abandonar ela, mas ela tem direito do quê? O dote. Então ela recebeu a herança, o dote. E aquilo, gente, vocês têm que entender isso. Quando acaba o dote, acaba o dinheiro da herança, como que ela vai conseguir comida? Mendigando ou se prostituindo. Então ela gastou tudo que ela tinha nos médicos, nos curandeiros, para tentar melhorar. Só que o texto diz que ela ia de mal a pior. Olha que situação. Agora você entende porque a parábola das 10 moedas, né? Jesus fala. Eu quando li aquilo, eu falei: nossa, mas ela perdeu uma, ela tem 9. Mas gente, é a única coisa que ela tem. Depois, imagina o que ela teria que fazer. Agora você entende quando a viúva pobre chega no gasofilácio e coloca tudo o que tem, sabendo que agora ela vai ter que mendigar e Deus me livre de fazer o quê? Se prostituir. Estão entendendo a gravidade dessa mulher? 12 anos, retirada da sociedade, imunda, sem contato, sem família, sem carinho, sem participar da religião. É essa mulher. Agora, diz que ela era sofredora. Olha só, diz assim, ó: vinha sofrendo, havia padecido muito, gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar, piorava cada vez mais e veio por trás da multidão. Eu não entendia isso, porque ela veio por trás da multidão.
E nós que assistimos os desenhos bíblicos, né? A gente imagina assim, ó, a multidão, e ela vem atrás correndo, tocou, fui curado. Não foi assim. Provavelmente ela estava com um capuz e tentando olhar por uma fresta e andando na multidão. Por quê? Porque se alguém visse ela, a imunda, tocando nas pessoas, fora de casa, o que poderia acontecer com ela? Até ser apedrejada. Imagina ela assim, com medo, por trás da multidão, e alguém fala assim, é fulana, gente, imunda, imunda. Vocês estão entendendo porque ela veio por trás da multidão? Ela não estava assim, toda bela, bonitona, ela estava se escondendo, ela estava com medo. É isso, medo, encarando uma multidão e sabendo que o que ela estava fazendo era errado, porque ela estava tocando na multidão. E se ela é imunda, o que ela estava fazendo com outras pessoas? Tornando elas o quê? Impuras. Olha o peso da culpa. E diz o texto que ela vem por trás da multidão e tocou o calcanhar de Jesus. O que ele tocou? Sabe por quê? Na cabecinha dela, ela tinha uma fé ingênua. E talvez hoje eu fale para alguém aqui que tem uma fé ingênua. Mas espera aí, calma aí, você vai entender. Porque diz o texto que ela fala assim, ela primeiro fala assim, ouviu falar da fama de Jesus. E a fama de Jesus, neste momento, não era o Filho de Deus. Não era o grande eu sou encarnado. Não era o Salvador do mundo. Era apenas um galileu curandeiro. Esta era a fama de Jesus, o curandeiro. Então ela falou assim, ele cura. Eu já gastei com tanta gente, quem sabe ele é a solução do meu problema. Só que diz o seguinte, ela fala assim, se apenas eu o tocar, e isso é carregado de muita informação, sabe por quê? Porque no contexto pagão, as coisas são abençoadas e amaldiçoadas. Se eu toco em coisas abençoadas, logo eu vou ficar o quê? Abençoado. Se eu toco em amaldiçoado, amaldiçoado eu sou. Aqui tem uma coisa que a gente precisa avançar, viu? Tem muito crente adventista do sétimo dia acreditando que macumba pega. Tem muito crente adventista achando que Bíblia é amuleto ainda. Cuidado com isso, fé ingênua. Só que interessante, a fé ingênua dela foi respeitada por Jesus e é respeitada até hoje por Deus. Não importa como você vá até Jesus. Você pode ter vindo até Jesus por causa do teu casamento está horrível. E você pensa que Jesus é um santo casamenteiro ou recuperador de casamento? Ok, venha para Jesus. Talvez você veio para Jesus e está vindo atrás de uma solução financeira. Isso é uma fé ingênua. Mas que bom que você veio até Jesus. Porque todo aquele que vem até Ele, de maneira alguma, Ele o lançará. Só que o momento em que você se encontra com Jesus, e tem um encontro com Jesus, você não pode mais tratar Ele como um amuleto. Porque Jesus não é curandeiro e não é amuleto. É o Rei do universo encarnado. Muito bem. Agora vamos descer a ladeira. Construir o cenário. Uma mulher com medo entre a multidão. E ela chega por trás de Jesus e diz o seguinte, com medo, né, amedrontada, e ela toca então na veste. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Você está no meio de uma multidão, tá? Você está numa reunião do congresso espiritual dos anciãos do Senhor de Jesus. Não é show, vocês não estão no show, não. Vocês estão num evento assim, de Jesus, tudo certinho. E está no meio da multidão. E está tocando uma música alegre, legal, beleza? Vamos ser sinceros. Quando alguém toca na tua roupa, você sente alguma coisa? Mas quando alguém dá um safanão ou toca em você, você não sente? É lógico, pastor. Então por que Jesus sentiu quando ela tocou na veste? Ele tocou na veste, não tem tendões, não tem nenhuma conexão nervosa que você possa sentir. Mas ela tocou nas vestes de Jesus. Não foi no calcanhar, não foi no pescoço, não foi na cintura, no braço, foi numa veste. A pontinha do manto de Jesus. E ele sente e para. É interessante que temos dois sentimentos aqui. Jesus sentiu que saiu dele poder. E ela sentiu que ficou? Muito bem, guarde essa informação. Eu creio
nas minhas pesquisas que Jesus, através do Espírito Santo, já sabia que aquela mulher estava ali, escondida, esperando uma oportunidade. E quem sabe essa mulher no meio da multidão tentou pegar nele, só que não conseguiu. E apenas tocou o quê? A veste. Ela tentou, ela mirou o alvo, mas errou. Mas na sua tentativa, o Deus do universo a reconhece. Está percebendo a graça? Agora, o que é mais para mim maravilhoso, Jesus ele está aqui na multidão, e ele faz assim, ele para, e ele vira, e ele faz uma pergunta aparentemente ingênua, sem noção: quem me tocou? Aí o Pedrão, eu acho que é o Pedrão, gente, mas Senhor, você está de brincadeira, hein? Olha isso aqui, Senhor, todo mundo está apertando, Senhor, como assim que a gente tocou? Todo mundo está te tocando. Eu creio, me dê liberdade para pensar, Jesus já sabia que ela estava ali, e sabia quem foi que o tocou. Mas por que então Jesus perguntou? Jesus não queria curar aquela mulher apenas de uma doença. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que está buscando a cura de uma doença. Mas Deus, na sua infinita bondade, não quer te curar de uma doença, quer curar todas as suas doenças. Porque ela poderia ter feito o seguinte, pense comigo. Diz o texto que ela tocou na veste e imediatamente ela sentiu o quê? Já consegui o que eu queria. O que eu vou fazer agora? Vou embora. Já fui curada fisicamente, não é isso? Mas ela ficou lá, ela ficou abismada, ela ficou maravilhada. E naquele exato momento Jesus vira e fala: quem me tocou? Diz o texto que ela estava com medo. Jesus curou ela fisicamente de maneira, posso dizer assim, inconsciente. Porque a fé dela era tanto que não precisou Jesus mover um braço, falar alguma coisa. Ela se moveu diante de Deus, diante do Senhor, e ela foi recompensada. Só que agora quando Jesus vira, Jesus quer curar ela de outra doença. Sabe qual é a doença? Da vergonha, da humilhação que ela tinha, o medo. E ele fala: quem me tocou? Quem foi? Agora imagina a cena. Ela com a coberta assim. Ai, agora. E ela faz assim, ó, tira. Aí a galera faz assim, ó, quando ela tira, todo mundo: oh! Ela tocou o mestre, pelo amor de Deus. Acho que alguns já pegaram pedra. Falaram: agora a gente acerta, daqui não é uma. Vocês estão entendendo o medo dela de ser descoberta? Só que agora ela fica tão grata que ela fala assim: eu preciso confessar o meu pecado, porque eu relei no santo de Deus. Eu sou imunda, mas eu toquei no santo de Deus. É a mesma coisa que Pedro sente naquela pesca maravilhosa, quando ele tenta e não consegue, e Cristo, por uma palavra, faz o milagre da pescaria. Ele fala: Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou miserável, o Senhor é muito grande. Quem sabe nessa hora ela sentiu coragem e grata no coração, e se revela, fala: Senhor, fui eu. Eu fico imaginando a cena da pessoa maravilhosa de Jesus. Jesus chega à frente, fala: garota, vou te curar agora da terceira doença que você tem. Uma doença que a sociedade colocou sobre você. Você não é amaldiçoado de Deus. Perante a multidão, eu digo que você está livre deste mal. Você agora pode ir para a igreja. Você agora pode arrumar um namorado, uma pessoa. Você pode abraçar as pessoas. Você pode viver a tua vida, porque eu não te condeno. Você é salva em Cristo Jesus. Olha. E Jesus cura então a culpa do pecado. E ela se levanta e todo mundo fica: uau! Não tinha mais, diante de todos os amigos e parentes que estavam ali, ela foi libertada do sentimento de culpa. Gente, Deus tem feito maravilhas, e Deus fará maravilha em nosso meio. Hoje nós vimos a presença de um milagre aqui, né? A pequena Ayla. Deus tem sido misericordioso
E Deus tem nos livrado de tantas coisas. Quando eu estava casado com 1 ano, meu sonho sempre foi ser pai. Sempre foi ser pai. E com 1 ano e meio de casado, a minha esposa ficou grávida. Acertei a mira, né? Não errei o alvo, acertei. E aí fomos no médico. O médico usou aqueles aparelhinhos que eu nem sabia que existia aquele negócio. Fez o ultrassom e viu lá e o coração fazia assim, ó. Falei, nossa, vai ser uma metralhadora. Voltei para casa e falei assim, amor, tem mais um dentro da barriga. Não, você viu, só tem um. Falei, tem 2 aí. Voltamos uma semana depois com a minha sogra. Minha sogra sempre está nesses momentos, né? E estávamos lá com o médico, e o médico fez a ultrassom, e falei assim, ó, tem 2, viu, doutor? Dá mais uma olhadinha, revira ela, e ó, vai ter 2, só o senhor vai achar. Vamos ver, pai, vamos ver. E vai. Ele falou assim, realmente, tem 2. Mas os 2 estão mortos. Vocês vão sair daqui, vão para o hospital, e vão fazer a curetagem. Não tem o que fazer, o coração não bate dos 2. Parece que abriu um buraco. Eu caí. Minha sogra baixou a cabeça, chorando, saiu. A minha esposa, na maca, ficou chocada. Foi nossa primeira experiência. Saí dali arrasado. Como assim? Como assim? Passou um tempo. A minha esposa, então, fica grávida novamente. E agora nós já estamos... Se eu não estou enganado, me ajuda, viu, Flor, se eu errar. Estava no colégio. E ela ficou grávida novamente. Estava fazendo teologia ali com ela. E aí nós estávamos em Minas Gerais. Uberlândia, é isso, Flor? É isso, né? E descobri que tinha feito gol de novo. Falei, eu sou bom, tipo um Ronaldo. Acerto todas. Fomos no médico. Estava batendo, papapá, tudo certinho, papapá. De repente... Felizmente, vocês têm que fazer a curetagem. Não tem batimentos. Fui no hospital em Uberlândia, no hospital universitário. Cheguei lá, uma situação assim caótica. Falei, amor, não, vamos para outra cidade. Levei ela de volta para a cidade onde estava a mãe e lá fez o procedimento. O médico falava assim, não é normal, depois do 3º aí a gente vai ver o que é. Agora eu estava comportando e líder da campanha em Niterói, comportagem, venda de livros. Ela ficou grávida de novo. Falou, rapaz, se ela vestir minha cueca já fica grávida, é uma benção. Grávida, meses passando, a gente alimentando no coração, quando de repente, também morre. E se eu não me engano, aquele era gemelar também, né, Flor? É isso? Eu sou bom de fazer 2, 3, não era 2 ali. Mas mais uma vez, perdemos. Agora, nós vamos... 3. Termina o seminário. Terminou o seminário, descobrimos que ela está grávida. E a barriguinha foi crescendo. E o nome do garotinho era Ian, Deus gracioso. Fomos para Cascavel. Conhecia ninguém. Ninguém. Começando o ministério. Só que com 5 meses para 6, uma infecção, uma dor. O útero começa a expelir a criança. A criança ainda convida. Mas não tem o que fazer. O útero está abortando, não tem o que fazer. Então os médicos falaram assim, vocês têm que ficar aqui. Nós vamos estimular um aborto, um nascimento. Vocês ficam aqui e esperam nascer a criança. E eu lembro que nós ficamos horas. Começamos 7 da manhã e fomos até mais de meio-dia, 1h da tarde, e esse bebê não nascia. E minha esposa, eu olhava para ela, tendo contração e não nascia. E eu ali naquela mesa e pensando, Senhor, o que eu fiz? Porque a primeira fase da descrença é se culpar. Eu sou pecador. Eu acho que eu mereço o que está passando, a situação, eu mereço. E eu olhava para minha esposa e pensava, mas Senhor, ela não merece. Ela só quer ser mãe. E eu desesperado aquela situação. E minha esposa já começou a dizer, Senhor, eu entendi, eu não vou ser mãe, eu entendi. Mas me livra dessa dor. Eu lembro que eu saí do quarto e chamei a enfermeira. Falei, gente, tem alguma coisa errada. A enfermeira fez uns exames e percebeu que a criança, ela não estava encaixada, ela estava assim. Aí depois de vários procedimentos ali,
Minha esposa corre para o banheiro. Eu lembro até hoje, ela fala assim: eu acho que é ele. A enfermeira falou assim: não olha, pai, não olha. Ele entra no banheiro, pega o pequeno Ian e leva embora. Leva embora meus sonhos. Leva embora tudo que eu tinha planejado. Passa-se alguns anos. O trauma tinha saído. Mas eu não estou entendendo. Sabe o que é você estar na frente de uma igreja, cumprimentando as pessoas? Uma senhora passar, me cumprimentar, chegar para minha esposa e falar assim: Poliana, até quando você vai matar teus filhos? Você não vai ser mãe. Tira isso da cabeça. E sair. Você sabe o que é chegar numa igreja, casal com criança, a minha esposa se aproxima, vendo a criança, a alegria da criança, da mãe, e o marido fala assim: legal, né? Você tem inveja dela, você queria também, né? É isso que essa mulher sentia, vergonha, humilhação. E eu vou dizer para você, eu não reclamava perto dela, eu precisava ser forte. Passaram-se um tempo. Vem a notícia: está grávida. Aí vem preocupação, ansiedade, culpa, medo, humilhação. Só que agora é uma menina, o nome dela é Maria Clara. Chegar ao 6º mês de gravidez, tudo correndo normal, tudo certinho. Quando de repente ela começa a sentir a dor novamente, meu mundo desaba, um desespero. Minha sogra vem do interior de São Paulo, vai para Cascavel, minha cunhada também vai. Vamos para o hospital. Chega lá o médico fala assim: temos que cortar e tirar a criança, temos que tirar, vamos tentar salvar. E eu estava na mesa do parto, eu vi rasgando a barriga da minha esposa, eu vi a Maria Clara chorando como um bebezinho desse tamanhozinho, a cara esculpida da mãe. A Maria Clara foi para a incubadora, venceu a questão do pulmão, precisava respirar, venceu. Mas o médico falava assim: paz, ela está com uma infecção muito grave, se eu entrar com antibiótico eu posso matar, então tem que esperar passar isso. E minha esposa ia tirar o leite todo dia para poder dar para a pequena Maria Clara. Eu chegava na incubadora e falava: Senhor, por que acontece isso comigo? Por que está fazendo sofrer minha esposa? E fui embora para casa. Ela ficou internada. Quando chego em casa, começo a ver a situação: minha sogra, minha cunhada, minha sobrinha, minha esposa não conseguia andar direito, cortada a barriga. Eu fui para o escritório. Aí eu falei: agora, Senhor, o Senhor vai me ouvir. Agora vem para a segunda fase da descrença, é culpar Deus. A culpa é do Senhor. Eu entreguei minha vida para o ministério e sou humilhado. Eu quero ser pai. E por que acontece comigo, Senhor? Quantas famílias, mulheres, homens, jogam criança no lixo? Eu só quero dar carinho e amor para a Maria Clara. Senhor, não deixe acontecer. O Senhor é culpado. Olha o que o Senhor está fazendo na minha vida. Pelo amor, Senhor. Eu só não xinguei Deus por medo que caísse um raio na minha cabeça. Mas eu estava com ódio de Deus. E naquele momento no escritório, um clima pesado tomou conta, e eu fiquei com medo, soluçava, chorando. Depois veio uma paz, e eu entendi o seguinte na minha cabeça: Deus falando: Adriano, eu nunca prometi para você que você seria pai. Eu prometi para Abraão e cumpri. Adriano, eu prometi para Maria e mandei um anjo, mas para você eu não lembro de ter mandado um anjo. Eu prometi para Manoá e cumpri, mas para você, Adriano, eu não prometi nada. Você me ama mesmo assim, sem ser pai? E eu falei: puxa, me perdoe, Senhor, estou culpando o Senhor de uma situação que não é da tua vontade. Eu lembro que eu saí do escritório desidratado, tanto chorar. Toco o telefone. Quando eu atendo, o médico: Adriano, oi, você pode vir para o hospital com sua esposa? Quando eu chego no hospital, a Maria Clara tinha descansado. Eu sei o que é enterrar uma filha.
Eu lembro que a família que está presente aqui foram os pais que eu não tive. E eu lembro na funerária, eu falei, não abra o caixão, não abra o caixão, não abra o caixão. E lá em Cascavel, um garoto que foi lá ajudar, abriu o caixão. Eu tenho a cena, cabelinho igual da mãe, ladinho, narizinho. Em Cascavel, jaz Maria Clara. Mas hoje, em São José dos Pinhais, está vivo o Adriano, que um dia encontrará Maria Clara. Porque Deus não deixou que eu fosse humilhado a vida toda. Depois que eu entendi que o Senhor é Deus, mesmo que eu não tenha filhos, Deus nos deu a Emanuela, que é a cara lambida do Pai. Deus é bom todos os dias Deus é bom. Por isso, hoje, eu penso, por quê? Eu tenho uma resposta clara. Você vai cuidar das minhas ovelhas, Adriano. Ovelhas feridas, que você vai saber e me auxiliar a curar, se você tiver sentido a dor nelas. Deus tem me ajudado a consolar ovelhinhas que perdem ovelhinhas. Naquele dia, Jesus restaurou a vida daquela mulher que voltou para casa com a cabeça levantada. Mas algo interessante, ela enfrentou uma multidão, e ela não queria apenas ouvir a fama de Jesus, mas ela queria agora contar a sua história sobre Jesus. Eu estou contando a minha vida, a minha história sobre Jesus. Você precisa não só ouvir a fama de Jesus, mas você precisa contar a história com Jesus. E Deus usa meios estranhos para te ensinar, para te curar emocionalmente, para te curar fisicamente, para te curar espiritualmente. Nós iremos ouvir um louvor, depois farei uma oração com vocês. E quero que Deus hoje opere milagres nesta igreja, porque você acreditou e crê que Jesus é todo poderoso. Vamos todos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Agradeço a paciência dos santos e a perseverança de todos, tá? Então vamos orar. Paizinho querido, obrigado pela tua graça. Que lindo saber que não há limites. O Senhor foi atender um pai desesperado, mas no meio do caminho, Jesus deu atenção para uma mulher que sofria muito mais tempo. Quem sabe nesse auditório tem pessoas que estão sofrendo há tempos, outros começaram ontem o sofrimento, mas para o Senhor não importa, o Senhor há de nos atender. E eu, como ministro do Evangelho, levanto minhas mãos e peço ao Senhor que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.